Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil, deixando claro que o título do vídeo, A Ignorância é uma Bênção, não é bem verdade, né? A ignorância não é uma bênção. E a gente observa que pessoas ignorantes acabam tirando conclusões totalmente erradas das coisas, né? E falando besteiras, né? Vou dar alguns exemplos. Aqui no meu vídeo sobre o piso da enfermagem, que eu fiz há 3 dias, eu critiquei a posição, a decisão do Barroso, né, de se meter mais uma vez de maneira inconstitucional na área de atribuição de outro poder, porém, en passant, eu falei que eu não concordava com o peso da enfermagem e teve idiota que veio falar assim, o que você tem contra os enfermeiros? Por que você não quer que enfermeiros ganhem bem? Nossa senhora, quando é que eu falei isso, meu Deus do céu? Eu disse que eu pensava como o Peter, lá do canal Ancapso, falei, vai lá e veja o que ele pensa, ele dá uma explicação grande sobre o assunto. Eu apenas penso como ele, como muita gente esclarecida, que o excesso de regulamentação acaba não sendo bom, tá? Nós vimos o que aconteceu quando o Estado veio regulamentar a profissão de empregado doméstico, gerando mais problemas para a classe do que soluções, né? Se excesso de regulamentação fosse assim tão bom, né? Nós temos um monte de leis trabalhistas, um monte de direitos aqui no Brasil que não existem nos Estados Unidos. Então por que nós não vemos o pessoal lá dos Estados Unidos vindo tudo trabalhar aqui? Eles deveriam estar todos aqui em fila para procurar melhores oportunidades protegidas. Não, é porque na verdade, quando a autoridade estatal se mete demais nesses assuntos, eles acabam gerando mais problemas do que solução, né? Então, se você deixasse como nos Estados Unidos a coisa, o próprio mercado regular, ó, ficaria melhor. Então, foi só isso que eu disse. Eu sou contra esse excesso de regulamentação. Não tenho nada contra os enfermeiros, muito pelo contrário, total respeito a esses profissionais que nem puderam ficar em casa, né? Pois é. Outro exemplo idiota de gente ignorante, né? Foi esse daqui, ó. Vieram me criticar quando eu fiz um vídeo, o estranho atentado que sofreu a Cristina Kirchner. Bom, o cara veio assim, um youtuber que quer entender mais de investigação policial do que a polícia. Vou contar um segredinho pra você, carinha. Eu sou o coronel da polícia de São Paulo. Então, eu não sou um ignorante no assunto, né? Eu estudei um pouquinho para falar o que eu falei. Então, só para você ter uma ideia, para você entrar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco para ser oficial da Polícia de São Paulo, quando eu entrei era a relação de candidato-vaga era 120 candidatos por vaga. Enquanto foi feito pela FUVEST o vestibular para a Academia do Barro Branco, onde nós nos formamos um curso de 4 anos em período integral, sempre havia uma disputa, quem era o primeiro, o mais concorrido, era o Medicina USP ou Academia do Barro Branco. Muitas vezes era um, muitas vezes era o outro curso que ficava em primeiro lugar. Tá? Então, não é tão fácil assim ser oficial da polícia em São Paulo, né? E se você quiser ser coronel da ativa, você precisa fazer algumas pós-graduações, ter mestrado e doutorado. Então, quando eu falo aqui da atuação da polícia lá, da segurança, eu não falo como um ignorante, como um leigo, eu falo porque eu conheço do assunto, eu tenho até um curso de pós-graduação que se chama Segurança de Dignitários, que é um curso que eu fiz quando eu era tenente da polícia, que é exatamente para a gente proteger grandes autoridades, né? Governadores, presidentes e tudo mais. Uma coisa que eu observei que foi absurda, eu não detalho lá no vídeo, só falei que foi esquisito o atentado, é que quem manda naquele aparato todo? Bom, existe o chefe da segurança que segue as ordens do presidente ou do governador, tá? Da autoridade que você está protegendo. Sim, só que se houver um atentado, o chefe da segurança assume o comando. Sim, assume o comando. O presidente da República pode estar lá. Se eu sou o chefe da segurança e ele sofre um atentado, a partir dali eu mando na situação e ele tem que ficar quieto e obedecer às minhas ordens. É assim que é o protocolo, tá? E isso está no regulamento lá, no protocolo da Polícia de São Paulo, mas isso foi copiado de CIA, FBI e outros órgãos de inteligência aí,
do mundo, né? Então, na verdade, é uma coisa até básica, né? E é simples de entender. Uma coisa que não foi o mais absurdo ali foi que uma vez que a Cristina Kirchner sofreu o atentado, o chefe da segurança tem que assumir e retirar a autoridade do local e colocá-la em segurança. Isso não foi feito. Eles não seguiram o protocolo básico de colocar a autoridade em segurança. Ela continuou no local dando autógrafos, dando entrevista. Isso não pode acontecer. Se eu fui um lobo solitário, né, conhece esse termo que foi usado para o Adélio, ele é do protocolo, é do manual. Se foi um lobo solitário, tudo bem, a pessoa já está em segurança, porque era um lobo solitário, né? Ele não agiu de maneira coordenada, não é um grupo. Agora, como é que você sabe disso? Você não sabe disso ali. Então, você ali no local precisa considerar a hipótese de ser um grupo e que esse grupo fez aquela tentativa e que eles podem ter planejado uma segunda ou até uma terceira tentativa, no caso daquela primeira falhar, né? Então, você precisa colocar a pessoa em segurança, ela precisa ser retirada dali, e ela não foi. E tem mais coisas, né? Nem sai naquele carro, você já tem que ter um carro, já reserva, exatamente, escondido, porque aquele carro ali tá perigoso também, você coloca no carro que todo mundo sabe que ela vai embora, né? E ele pode estar ali com explosivos, né? Pois é, então tem uma série de procedimentos a serem adotados que não foram, e eu falo isso porque eu conheço. Você que fez o comentário é que é ignorante e não sabia disso, né? Então tá bom, o atentado foi esquisitíssimo e continua esquisito tudo que vem acontecendo, né? Bom, aí veio um outro assunto que eu conheço bem, porque aí é uma questão pessoal. Eu negociei muito com imóveis ultimamente e eu fiz um vídeo falando sobre os imóveis pagos em espécie ou em dinheiro vivo. E eu arrebentei aquela matéria patética do UOL, do Grupo Folha, onde 2 repórteres investigativos totalmente fraquinhos, né, fizeram lá uma investigação, mas basearam tudo numa premissa que está na matéria de que moeda corrente nacional que está presente nas escrituras é a mesma coisa que dinheiro em espécie ou dinheiro vivo, e isso é mentira. Eu falo até no vídeo, eu falei, pode ser que tenha alguma coisa de errado, mas vai investigar direito. Isso aqui está baseado numa premissa mentirosa. E eu postei isso, inclusive, na matéria do UOL, e veio um monte de gente. Só que quando eu e outros postaram aquela baboseira, né? Que eles estavam falando que moeda corrente nacional é a mesma coisa que dinheiro vivo ou dinheiro em espécie, muita gente que conhece do assunto apontou o dedo e depois apareceram outras matérias, mas eu fui na fonte primária. Eu estava falando da fonte primária. Aí tem matéria do Yahoo, matéria do Terra, levantando que também tem a expressão contada e achada certa. Bom, por que não tinha essa expressão na fonte primária, na matéria original? Por que não estava lá? Quer dizer, se a matéria original já era mentirosa, por que eu sou obrigado a acreditar nos remendos dessa matéria, né? Só que o grande problema, gente, é que mesmo a expressão contada e achada certa também não diz nada, não é a mesma coisa que dinheiro em espécie, mas para o vídeo não ficar muito longo, então eu vou arrebentar com essa narrativa idiota, porque é idiota. Então eu vou fazer mais um vídeo para você pegar, eu vou fazer um vídeo específico sobre essa expressão moeda contada e achada certa, para você enfiar na cloaca dos esquerdistinhas idiotas que ficarem com esse assunto, porque são pessoas que não conhecem nada mesmo e ficam falando besteira, né? Então fica para parte 2, eu vou fazer uma continuação desse vídeo, já na tela do celular, mostrando que essa expressão moeda contada e achada certa também não quer dizer dinheiro em espécie ou dinheiro vivo. É uma puta de uma ignorância, e ignorantes normalmente caem, né? Era uma matéria engana trouxa e fez o que conseguiu, o que queria, né? Enganou trouxas, tá bom? Então aguardem a parte 2. Até a próxima aí, pessoal.